dentro da teologia é estudado esses módulos, que é a chamada hermenêutica e também a homilética. Então nós vamos entender aqui, dentro da teologia, dentro dos princípios, o que isso significa para a minha e a sua vida. Primeiro, talvez você diga, então o que é hermenêutica? Aos irmãos que têm aí a apostila, os irmãos que desejarem também depois, eu posso estar passando, porque é importante que nós estamos com a apostila para nós rabiscarmos e aprendermos melhor. Então vamos entender primeiramente o que significa hermenêutica. Hermenêutica está aí no grego, significa hermeneu, que significa o quê? Interpretar, explanar. Então hermenêutica seria o quê? Eu fazer uma interpretação. Interpretar um texto bíblico. Então uma definição de hermenêutica é isso. Agora, existe a ciência, de interpretação, ciência e arte de interpretar. Existem alguns princípios e as leis, os métodos de uma interpretação. Existe a hermenêutica geral, por exemplo. A hermenêutica geral, ela foca-se no quê? A interpretação do quê? De uma obra escrita na literatura, leis jurídicas, na história, na filosofia. Por exemplo, um advogado, ele precisa tomar algumas decisões baseado dentro de uma lei daquele livro da lei. Um juiz também, para ele tomar uma decisão, ele não pode ir lá, eu vou tomar essa decisão aqui, pronto, do meu jeito. Não. O juiz, para ele tomar uma decisão, ele precisa fazer uma interpretação de uma lei, do livro da lei. O advogado também, ou seja, ele precisa fazer uma interpretação para ele aplicar a punição ou a absorção da pessoa. É uma interpretação de um livro. Essa é a hermenêutica geral, ou seja, é a interpretação, de qualquer escrita, de qualquer livro. Abrangente, uma poesia, eu fazer uma interpretação. Então existe também a especial, que é a geral, qualquer escrita especial, as leis jurídicas, histórica, filosofia, poesia, etc. No nosso caso, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, é a qual nós vamos interpretar. Então nós vamos entender, queridos, o que é a hermenêutica? Primeiro, é a arte de uma interpretação. Qualquer escrita, no nosso caso, a interpretação é a Bíblia Sagrada. E essa revelação especial de Deus para nós. Propósito da hermenêutica está aí. Qual que é o propósito? Descobrir o significado do texto bíblico. Por exemplo, eu preciso descobrir o significado do texto bíblico. Por exemplo, qual foi a época em que foi escrito? O autor original, quem? Deus, E posterior, quis dizer aos seus contemporâneos, ou seja, o que representava naquela época e o que isso representa para nós nos dias de hoje, nosso tempo contemporâneo. Então essa é a hermenêutica. A hermenêutica é o significado pretendido e obscuro da hermenêutica evangélica, que é simples. Por exemplo, descobrir a intenção do autor, o agente, que é o humano, inspirado. O autor é Deus que inspira o texto. Então, qual é o papel da hermenêutica? Eu descobri a intenção do autor, o que Deus ele quer dizer com aquilo ali para a minha e a sua vida. Então, queridos, quando nós vamos então ver da apostila aí, da página 2, vai nos falar sobre a exegese e a hermenêutica. Vou explicar para os irmãos o que é isso. A hermenêutica é o
que eu disse que é a arte de interpretar. No nosso caso, como eu já disse, nós vamos interpretar a Bíblia Sagrada. Foi o que Jesus ele disse lá em Lucas capítulo 10, 26. Para aquele doutor da lei, Jesus se dirigiu para ele e disse: como é que você interpreta a lei? Como é que você está interpretando a Bíblia Sagrada? Então, a hermenêutica se preocupa com isso, com interpretar. E a exegese é o quê? Vamos fazer então uma exegese do texto. A exegese significa o quê? Você já interpretou a Bíblia Sagrada. Você já interpretou. Só que isso não pode ficar para você. Você precisa fazer o quê? Você precisa arrancar desse texto e trazer para uma prática. Ou seja, você vai aplicar aquilo ali, você vai fazer uma aplicação. Então a hermenêutica ela vem com a interpretação. Então quando se faz uma exegese, você vai arrancar daquilo ali e aplicar. Você vai fazer o quê? Uma aplicação. Então, queridos, quando nós vemos aí, olha só, a exegese, o que significava hermenêutica, que significa agora para nós, o que foi pretendido, o que isso significa para os nossos dias hoje. Vamos fazer, queridos, uma aplicação para os nossos dias. É isso que nós vamos entender. Hermenêutica e a exegese. Queridos, nós temos um desafio na nossa modernidade de hoje, dentro do campo da interpretação e da aplicação da palavra do Senhor. Qual que é o desafio que nós temos hoje, queridos? Primeiro aí que nós destacamos aí é na meditação frequente das Escrituras. Queridos, por quê? Porque se eu não estou interpretando, significa que eu não estou lendo. Como é que eu vou falar ou interpretar aquilo que eu não estou lendo? Como eu já disse, o juiz, ele vai tomar alguma decisão baseada na lei. Já pensou um médico se formar em medicina? Ele já se formou, ele já é médico. Já pensou se sempre ele não está estudando ali sobre anatomia do corpo humano? O que seria desse médico? Ele tinha que se atualizar, ver o que poderia aplicar hoje o remédio. Não é isso? Ele precisa estar sempre se atualizando. Ele precisa estar sempre lendo algum livro sobre a anatomia do corpo humano. Porque senão ele faz uma besteira. Por mais que ele já é formado. Sim ou não? Sim, exatamente. Olha, eu vou te dar uma receita aqui, só que faz tempo que eu li alguma coisa sobre a anatomia do corpo humano. Você vai confiar nesse médico? É exatamente um pregador ou uma pregadora da palavra, amigo. Se ele não medita frequentemente nas Escrituras, isso é um fracasso. Por quê? Porque se a pessoa ele não medita, ele não lê, ele não interpreta, é sinal que é um sinal mau. Por quê? Porque se ele não fazer uma interpretação do texto bíblico, não descartando a ideia de que você deve orar ao Senhor, você deve buscar a direção do Espírito Santo. Então, queridos, é isso. Você vai fazer o quê? Uma interpretação e uma aplicação. Agora eu digo, como que ele vai aplicar o que ele não está lendo? Por quê? Se ele não fizer isso, se ele não ler frequentemente as Escrituras Sagradas, aleluia, a Bíblia vai entrar pelo caminho do achismo. Olha, eu penso, ele vai chegar em um auditório, ele vai chegar em público e dizer: olha, eu acho que a Bíblia fala assim. Olha, eu penso que
influenciar o texto da Bíblia. Mas é o que? É a Bíblia que vai influenciar aquilo que eu penso. Ou seja, não é daqui para cá, mas é daqui para cá. Não é o que eu acho que vai influenciar o texto, mas é o texto que vai influenciar aquilo que eu penso. Houve um testemunho do irmão e irmã, essa irmã está aí no Paraná. Ela chega até o seu pastor e diz: pastor, perdi o óculos, perdi meu óculos. Esse testemunho está na internet. E ela foi até o seu pastor desesperada: perdi o óculos. E o seu pastor falou: vou lá na sua casa. Foi até a sua casa. E ela disse: tira uma palavra aí, mas ele falou: não, tira você uma palavra. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia dela. Quantas pessoas que estão cegas espiritualmente, perdeu a sua visão espiritual? Por quê? Porque deixou de quê? De ler a palavra, deixou de alimentar da Bíblia. Como diz Charles Spurgeon, ele diz: será que esse óculos há 3 anos perdido não está na mesma gaveta que está a Bíblia? Na meditação, como eu já disse, não é o que eu penso, não é o que eu penso que influencia o texto. Porque penso já fala assim, a palavra penso assim, ó, tá penso. Ou seja, não é reto. Então penso é a pessoa que está pensa, não tem retidão. Então não é o que eu penso, nem o que eu acho. Porque a Bíblia não tem achismo, nem o que eu penso. Irmãos, me deu aqui, amém? Amém. Então, na assimilação, na sistematização e na atualização das reflexões bíblicas. Ou seja, eu preciso fazer o quê? Atualizar, não é mudar a Bíblia. É eu atualizar o quê? Eu trazer para os nossos dias. Por exemplo, vamos olhar a Bíblia Sagrada. Dentro do bacharel existe uma matéria chamada continuidade e descontinuidade. Por exemplo, tem coisas na Bíblia que continuou no Novo Testamento e tem coisas que não continuou. Vou dar um exemplo: a guarda no sábado. A guarda no sábado não continua no Novo Testamento. Não podemos aceitar. Se alguém quiser guardar, amém. Se Israel quiser fazer isso, amém. Mas não tem base bíblica no Novo Testamento para a guarda do sábado. Por quê? Jesus ressuscitou o domingo. E o primeiro culto no dia da semana foi realizado lá em João 20 aos domingos. Se tivesse que guardar o sábado, o culto teria que ser assim o quê? No sábado. Então existem coisas que continuou e existem coisas que não continuam mais. Então não precisamos ter guarda no sábado, mas sim temos que descansar no dia. Então tem coisas que eu não posso aplicar para os nossos dias. Por quê? Porque não continuou. Não podemos continuar. Eu preciso entender. Isso é na vivência. Terceiro, que eu coloquei aí, na prática contínua das doutrinas bíblicas. Ou seja, qual o maior desafio hoje, queridos? É alguém pregar aquilo e viver aquilo que ele está pregando. Quantas pessoas que olham pregando: não deveis nada a ninguém, aí você sabe que ele está escrevendo. Aí você fala: meu Deus, muda, Senhor. Eu disse ali hoje no meu canal, eu postei hoje, a porcentagem das pessoas que se dizem evangélicas são 80%. É um número que está crescendo. Só que 34% nas pesquisas falou que eles são de confiança. Ainda pode se confiar ainda no cristianismo. Ou seja, nem a metade está acreditando em nós. Mas por quê? Porque nós somos desacreditados. Polícia, PPP. Polícia, né? Também são atrás desacreditados.
político e pastor. São as classes mais desacreditadas. PPP, polícia, político e pastor. Por quê? Porque é isso aqui, ó, na vivência, isso é, na prática contínua das Bíblias Sagradas, da Bíblia Sagrada. Outro ponto aí, 4, na transmissão, pregação e ensino correto das Escrituras, ou seja, eu tenho que pregar, Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina para mim. Eu preciso pregar corretamente como ela é. Por quê? Porque muitas pessoas, quando vão pregar, eles citam mais terceiros do que a própria palavra. Não, mas o Flávio José diz assim, e o Flávio José diz assim, e Eusébio de Cesareia diz assim, e não sei quem diz assim, Napoleão diz assim, o filósofo diz assim, não sei quem diz assim, Billy Graham diz assim, Martinho Lutero diz assim, e a Bíblia fica de lado. Eu não sei quem falou, não sei quem falou. Não estou dizendo, eu não sou contra, temos que estudar todos os históricos, comentaristas, eu tenho dois. Mas se você vai pregar a palavra, você tem que pregar a Bíblia Sagrada, porque ela é inerrante, ela não erra. Flávio José, nos seus comentários, ele não fala sobre o bezerro de ouro que Israel pecou. Por quê? Porque ele tem parcialidade. Ele é judeu. Ele vai falar. Tem algumas coisas, ele omite. Só que a Bíblia Sagrada, não, ela não mente. Se Abraão mentiu, vai falar mentir. Se Davi pecou, vai falar errei, mas pecou. Por quê? Porque a Bíblia não tem parcialidade. Quem erra, fala que errou. Quem acertou, fala que acertou. Quem fez bem, fala que fez bem. Então, eles temos que pregar o ensino correto, como ela é. Existe. Eu coloquei, não existe mais. Eu coloquei 4 abismos que existem entre nós. Que abismos são esses? Primeiro, abismo cultural. O que é cultura? O que é uma cultura? É um costume diferente de uma nação, dos povos, dos hábitos, das pessoas. Por exemplo, lá em Mateus 10, quando Jesus vai enviar os discípulos, fala para não levar ouro, não levar prata no cinto. Isso para nós não sentido nenhum. Era uma cultura, era um costume deles ali. Por exemplo, quando Paulo ensina sobre o véu, lá em Coríntios, você vai ver que ele vai trazer ensino para as mulheres usar véu. Isso é o quê? Isso é uma cultura. Muitos pegam hoje isso, faz como uma doutrina. Não, mas tem que usar véu. Estão fazendo uma doutrina de um costume cultural. Você vai ver que lá em Coríntios, se você for estudar história, geografia, Coríntios tinha 3 portos. E aonde tem portos, tem um centro de prostituição, é muito grande. E ali em Coríntios, eu estou dizendo, na cidade de Coríntios, era o centro de prostituição, as prostitutas. E essas mulheres, essas prostitutas, elas usavam uma cabeça raspada. E Paulo fala do véu somente em Coríntios. Paulo escreveu 13 cartas, se Hebreus foi ele 14. Quase a metade do Novo Testamento ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo só fala do véu ali em Coríntios. Por quê? Porque é um costume ali deles, é um costume local. Paulo escreveu Éfeso, ele não falou em Filipenses, ele não falou em Colossenses, ele não ensinou Timóteo nas suas cartas, que era mais novo, poderia ter ensinado, mas ele não falou. Não falou em Efésios, que foi Paulo que escreveu as cartas doutrinais, ele não falou de véu em Efésios. Por quê? Porque era um costume ali em Coríntios, era um costume daquele povo. Se as prostitutas lá, se o costume delas era rapar as cabeças, essas mulheres vinham para a igreja e
tinha outras visitantes também, outras coisas que vinha participar ali das atividades do culto. Então, se elas estão na igreja com as cabeças rapadas também, e tem outras ali, e crente que se converteu, como vai falar quem é cristão aqui ou não? Então, Paulo, então, usa ali esse sim para falar sobre o fé. Abra para minha mãe em 1 Coríntios 11:16, rapidinho. Por quê? Porque no finalzinho da carta, porque esse véu era para diferenciar as profetizadas, só que muitos esquecem de ler no finalzinho, quando Paulo fala que nós não temos tal costume e nem a igreja de Deus. Então isso aqui é algo cultural, é para aquele período, é para aquela época, é para aquela igreja, não é mais para outra. Lê para mim 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Veja só, então o véu era somente ali em Coríntios. Paulo diz: nós não temos esse costume não é nosso, e nem a igreja de Deus. É o que? É abismo cultural. Existe outro abismo que é linguístico. Por exemplo, a Bíblia foi escrita originalmente no Antigo Testamento em hebraico. 72 tradutores traduziram o Novo Testamento para o grego, e no estado intermediário ali adquiriram uma herança aramaica, mas pouca coisa. Então uma Bíblia foi escrita em hebraico, eu preciso ver o significado daquela palavra no hebraico. Se o Novo Testamento é em grego, o que significa essa palavra aqui em grego? Eu preciso buscar, para nós entendermos o que significa para nós. Foi escrito no Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego. Há um abismo linguístico. E outra, há mais de 2000 anos atrás. Eu digo Novo Testamento. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, é uma língua, é os costumes diferentes. Né? São costumes diferentes. É outra língua aqui no Brasil. Os hábitos nossos são diferentes. Lá nos Estados Unidos é outra língua. Se você for lá na China, é outra língua. E o que precisamos tomar cuidado é que às vezes uma palavra eu posso aplicar aqui, na onde nós estamos, para as pessoas entenderem na nossa linguagem. Só que, talvez se eu for em outro lugar, lá em Portugal, eu não posso usar essa palavra. Ou talvez uma palavra que se usa lá em Portugal, não pode usar aqui. Por exemplo, lá em Portugal, rapariga lá é o que? Rapariga é uma moça, é isso? Isso aí para confirmar. Rapariga não é moço, João, rapariga. Inclusive, falando bem de lá esse dia, até falei isso. Então veja, só que rapariga aqui no Brasil é o que? É algo ofensivo. Você entendeu? Então precisamos entender. Se eu estou em um lugar, tem um costume, tem uma palavra que se encaixa, mas em outro lugar não encaixa. Em outro lugar você pode estar afrontando alguém ou xingando alguém. Então há um abismo cultural, há um abismo linguístico. Abra para mim aí Atos 22, 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele tinha muita sabedoria. Por quê? Jesus também tinha sabedoria. Porque quando Jesus vivia na sinagoga, ele usava o quê? Ele usava a lei. Jesus usava o quê? Ele usava a Bíblia que eles usavam. Ele usava o quê? A palavra, a Torá. Só que, quando Jesus saía para fora do campo, lá fora, porque Israel, 90% é a agricultura. Então Jesus tem que trazer uma mensagem para encaixar dentro daquele costume ali, daquela cultura. Aí Jesus começa Lucas, Mateus, Lucas 8, Marcos 4, Mateus 13. Eis que um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu ao pé do caminho, outra caiu em rochas, outra em espinhos, mas uma caiu em boa terra. Ou seja, Jesus falou assim porque é um costume deles.
semear cair a pedra, o caminho onde o povo pisava ali, a semente não germinava. Então Jesus falou dentro da linguagem deles, que eles entendiam. Paulo tinha os 3 idiomas, mas quando Paulo foi para Jerusalém, olha o que ele fez em Atos 22, 1 e 2. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram e disse. Então veja, Paulo vai lá fazer sua defesa. Paulo era estratégico, ele conhecia outras línguas. Só que para eles entenderem a sua defesa, Paulo sabia que ali era Jerusalém, a maioria era judeu. Então quando viu que ele falou em língua hebraica, ficaram quietinho ouvindo, porque eles estavam entendendo. Abismo geográfico, eu já disse aqui, por exemplo, de Israel tem uma geografia. Aqui, nosso Brasil já é outra geografia. Os irmãos sabem aqui, quando eu ministrei sobre o Monte Hermon, e o Sião também, veja pela geografia que nós usamos, porque Israel tinha essa geografia. O orvalho caía e descia. Então, é uma geografia diferente. Então, muda-se o que? Abismo filosófico também, por exemplo, os comportamentos das pessoas mudam. Os comportamentos mudam, as linguagens estão em constante mudança. Coisa que se falava há 20, 30 anos atrás, já é uma outra palavra naquele mesmo sentido. Por exemplo, vou usar uma linguagem simples aqui para os irmãos entenderem. O que era mentira, hoje já não é mentira mais. O que é mentira hoje é chamado de quê? Fake news. É o nome bonito que deram para a mentira, mas é mentira mesmo. É porque eles não querem falar mentira, porque mentira é uma coisa feia, que alguém mentiu ali e tal. Então vamos falar fake news. É uma linguagem mais bonita, mais bonita a nossa tonalidade, modernidade. Então não muda, a palavra de Deus também não muda. Deus é imutável, mas a aplicação muda. O que eu aplicaria há 2.000 anos atrás, eu não posso aplicar hoje. Importante nós entendermos isso. A base da nossa interpretação, claro que é o que? A Bíblia Sagrada, porque ela interpreta a si mesma. Por quê? Como eu já disse, se eu fazer uma interpretação corretamente, eu vou fazer o quê? Uma aplicação correta. Agora para mim, em 2 Timóteo 2,15, se eu interpretar corretamente, eu vou aplicar corretamente. Se eu interpretar de maneira incorreta, eu vou aplicar também errado. Ou seja, é aquele negócio, quem aprende errado vai transmitir errado. Não, meu avô fez assim, minha mãe assim, eu assim, 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 assim. Então eu vou fazer assim. Por quê? Porque aprendeu errado e ninguém então vai ficar errado também. A mesma coisa é a Bíblia Sagrada. Lê para mim 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Maneja, né? É ortomonta, significa ortos, quer dizer linha reta, tomo quer dizer cortar, ou seja, é a mesma coisa que a Bíblia é assim, a mesma coisa que pegar um risco na terra, pega um risco e corta ele retinho, ou seja, assim é a palavra, ela não tem desvio, não, nem para a direita, nem para a esquerda, vai cortar, certo? Não, mas a nossa atualidade mudou, hoje é novo. Não mudou nada. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela corta em linha reta, independente de quem seja. Disposição é escrita, verbal escrita, né, consciente, e também Cristo, em algo que está. Escrito para nós na Bíblia, que tem algo que ainda está em Cristo. Ou seja, não existe esses abismos aí. Cultural, linguístico, geográfica, é uma outra geografia, e também filosófica. A
filosofia estuda o comportamento das pessoas, o ser, a sabedoria, que as pessoas entendem sobre algo. Agora vamos para os 3 tipos de sermões. Quando falamos sobre sermões, existem 3 tipos de sermões. Primeiro sermão que está aí é o sermão chamado de sermão textual. O que é um sermão textual? O nome já está bem claro aí. Não vou entrar em detalhes para os irmãos entenderem. Textual significa o quê? Que eu vou focar somente em um texto. Somente um texto. Eu não vou correr. Por exemplo, eu vou pregar um sermão textual, Salmo 23. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu tenho que ficar só aqui. O Senhor é o meu pastor, você é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. E assim você vai. Aí você vai, o Salmo 23, aí você vai lá em Apocalipse, a mulher vestida de sol. Não, você está fugindo, porque o sermão é textual. O sermão textual foca o quê? Somente em um texto bíblico. Você pega um versículo ou um texto e prega ele. Vamos falar sobre o mestre do sangue? Foca nela. Vou falar sobre o sangue de Jericó, foca nele. Vou falar sobre a viúva de Naim, foca nela. Não saia dela. Por quê? Porque é um sermão textual. É o único texto, ou podemos abordar um único também assunto. Salmo 23, um único assunto. Vamos falar então sobre o verdadeiro pastor. Você foca só nesse assunto. E o único texto. Os irmãos entenderam até aqui, amém? Amém. Segundo tipo de sermão, nós vimos aí um exemplo, eu trouxemos aí com os irmãos, mas eu quero ler com os irmãos, para vocês entenderem. Abra para mim aí um exemplo de um sermão textual, Êxodo 7, 10. Lê para mim alguém rapidinho aí, o Êxodo 7, versículo 10, só para os irmãos entenderem o exemplo de um sermão textual. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém. Deixa eu ver aí. Eu vou fazer um sermão então textual baseado, vamos fazer de conta que você vai pregar nesse versículo aí. Você vai pregar nesse versículo. Vamos fazer um sermão textual. Então, a pessoa vai colocar o tema. Qual o tema dessa mensagem? O propósito de Êxodo. E aí então ele vai ficar nesse versículo, ele pode trazer 3 modalidades, como eu coloquei aí, sobre o propósito de Êxodo. Então se você der o tema, você tem que falar o tema. Qual o tema? O propósito de Êxodo. O tema está onde? No texto. Primeiro, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus, decidido a dedicar e estudar a lei, é o que está aí. Disposto a obedecer e praticar. Não só obedecer, mas também praticar. Depois lê o finalzinho aí, né? Isso, Êxodo 7:10. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, ou seja, qual é o propósito de Êxodo? São 3, mas isso pode aumentar aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu peguei 3 que é o que está no versículo. Estava disposto a conhecer a palavra, decidir dedicar-se a estudar a lei, disposto a obedecer e praticar, e também ensinar os mandamentos de Deus. Esse é o sermão textual. Agora, existe um sermão chamado sermão temático. O que é um sermão temático? O nome já diz tudo. Temático significa que você vai trabalhar nos temas. Por exemplo, vamos pregar um sermão temático. Só para os irmãos entenderem, eu coloquei a referência de Jeremias 33:3. Vamos pregar então um sermão temático. Jeremias 33:3. Sermão temático. Quem diz lá em Jeremias 33:3? Clama e responder e anunciar coisas grandes não sabe. Então eu vou pregar nessa noite Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te, anunciar coisas grandes que não sabe. O tema dessa mensagem é o clamor de Jeremias. Só que isso aqui é apenas o tema. Eu não posso ficar no texto. Eu posso correr o texto.
Então vamos fazer na Bíblia exemplo de pessoas que clamaram ao Senhor. Abraão clamou ao Senhor. Bartimeu clamou ao Senhor quando ele estava na beira da estrada. Aquela mulher clamou ao Senhor desesperada. A mulher cananeia gritou desesperada, ela clamou. Então você vai pegar o tema, mas não o texto, porque é um sermão temático. Só que esse aqui é o chamado de o sermão do preguiçoso. Por quê? Por que o sermão preguiçoso? Porque se eu vou pregar, por exemplo, sobre a viúva de Naim, eu vou estudar, pesquisar sobre a viúva de Naim, a geografia, a história, tudo. Eu vou buscar uma pesquisa. Mas eu vou pregar sobre Jeremias 33, eu vou falar somente sobre clamor. Então eu não vou ficar o dia inteiro lendo Jeremias 33 ou o capítulo inteiro de Jeremias. Por quê? Porque vai ser um sermão temático. O que eu vou fazer? Eu vou lá na enciclopédia e lá eu vou pegar a palavra clamor, e quando chega lá na enciclopédia vai aparecer um monte de pessoas que clamou ao Senhor na Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou anotar tudo no papel e pregar. Sim, é fácil. É um sermão preguiçoso. Você não leu, você não estudou, você não fez nada. Tem marcha. Né? Então é um sermão temático que trabalha somente o tema. Não precisa fazer divisão. Não. Organizar o texto. Está aí que eu coloquei. Ao terceiro sermão é chamado sermão expositivo. Sermão expositivo, expositivo tem ideia, já tem algo que expor de modo mais explícito. É alguém que prega a Bíblia Sagrada, ele expõe a palavra com eloquência, sabedoria, mostra dentro da palavra do Senhor, né? Traz uma revelação mais profunda dentro da palavra do Senhor. É o chamado sermão expositivo. Queridos, nós vamos ver aqui na página 4. É a base de uma mensagem mais curta da Bíblia. O texto não é só relevante, mas indispensável. Aqui falamos sobre o sermão expositivo. Talvez vai uma mensagem bem curta, mas bem objetiva mesmo, ele expõe mesmo. Olha só, o texto não é só relevante, mas indispensável. Ou seja, se alguém vai pregar um sermão, tem que ver, por lógica, todas as palavras têm que ser, mas ele tem que ver o texto. Porque eu vou pregar sobre tal coisa, mas aonde está o texto, querido? Você não leu? Ou você não leu? Aqui você não torna claro, olha só, queridos. Se não torna claro, não adianta pregar. Já pensou você vir ao culto? Será que já aconteceu isso com vocês? Você vai em culto, em algum lugar, e você sai do culto falando: eu não entendi nada. Já aconteceu com vocês? Não. Por quê? Tornou claro, não esclareceu, trouxe um esclarecimento sobre aquilo ali. Então, é importante. Não é o tamanho, mas a profundidade. Por exemplo, tem pessoas que pregam 1 hora, você quer ouvir ele mais 1 hora, 2 horas. Mas tem pessoas que pregam uma hora, você não quer ouvir ele mais 5 minutos. Agora, tem pessoas que pregam 5 minutos, você quer ouvir 1 hora. Por quê? Ele não é questão do tamanho, mas da profundidade. Jesus sempre pregava assim. Jesus mergulhava fundo, mas ele falava raso. Ele falava na linguagem do povo entender. Agora muitos hoje querem cavar raso, mas quer falar fundo, para ninguém entender. Aí a pessoa vai entender o que. Olha a mensagem de Jesus: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Uma mensagem assim, quem entender isso aqui?
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem complicação nenhuma. Só que ele sempre mergulhando fundo com o Pai. Ó, uma casa tal, veio chuva, vento, soprou, chorrado, caiu, porque não estava na rocha. Então, são coisas simples. Olha só, a atualização, a tua morte tem das verdades do texto e as necessidades dos ouvintes. O pregador precisa unir os dois mundos: o mundo bíblico e o mundo moderno, de hoje. Eu já disse isso aqui, né? Fluir para o nosso dia. Ou seja, não basta expor o texto de John Stott, mas transportar para o momento. Por exemplo, quero trazer um texto, uma mensagem, né? Vamos trazer para o nosso dia. Vamos pregar sobre o cego de Jericó. Ele clamou e tal, e recebeu. Bartimeu clamou. Por causa da sua persistência, ele recebeu a sua vitória. Vamos trazer isso aqui para nós hoje. Assim como Bartimeu clamou, perseverou, vamos trazer para nós hoje. Vamos fazer uma exegese, vai estar falando, vamos arrancar do texto, vamos arrancar, tira de lá. Aí você vai falar, assim como Bartimeu clamou, se você clamar também, se você perseverar, você vai receber. Então não foque em Bartimeu, traz para nós, para o nosso momento, para o nosso dia, no momento de hoje. Então isso é muito importante. Finalizaremos aqui com Atos 8:31. Atos 8:31. Quem puder ler para mim? Atos 8:31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. Ou seja, como é que alguém vai entender se alguém não ensinar? É o que o eunuco disse. E Filipe fez o quê? Ensinou para ele a. Queridos, agora o que é uma conjectura? Vamos fazer uma conjectura, isso não está na Constituição. Vamos conjecturar. Imagine como estava Jesus, com aquela mulher samaritana que estava cansada e tal. Porque já tem alguns loucos aí dizendo que Jesus estava cantando a mulher samaritana. É uma interpretação errada e está nas redes sociais trazendo uma aplicação errada. Jesus estava dialogando com ela, ele estava evangelizando, ele estava semeando a semente da palavra do Senhor. Conjectura é você fazer um arranjo, vamos fazer um arranjo, fazer os nossos cotidianos. Imagina que conquistava aquela pessoa, aquela situação, Imagine. Agora, temos que tomar cuidado somente com o excesso de conjectura. Precisa ter uma certa base. Se não vira o quê? Se não vira exegese. É o que eu penso, o que eu acho. Não é exegese. Função da hermenêutica. Ela interpreta o que a Bíblia fala sobre o texto, contexto. Precisa analisar o texto, contexto, o livro, a história, a cultura, o momento político, econômico. Já expliquemos isso. Conduzir para fora. Tirar as cortinas do véu. Ir mais profundo no significado, a exegese, arrancar do texto. Só que temos que tomar cuidado para nós entrarmos aí agora em invenção de versículo. Tem pessoas que estão inventando aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Por exemplo, faça a tua parte que eu te ajudarei. Onde está isso na Bíblia? Lógico, se nós fizermos a nossa parte, Deus também vai fazer dele, mas não está na Bíblia. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Aonde está isso na Bíblia?
cai, lógico que Deus permite cair. Só que não está na Bíblia. Não, mas a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore. Eu aprendi isso com a minha mãe a vida inteira, mas depois fui procurar, não achei. Se Deus não permitir, quem madruga, Deus ajuda. Também não está na Bíblia. Mas existe exemplo de pessoas que oram madrugada e teve a resposta de Deus. A esperança é a última que morre. Isso é a palavra do mundo, filho. Lá do mundão nós vivemos. A esperança é a última que morre. Só que não está na Bíblia. Por quê? E ainda ser uma heresia. A esperança do cristão não morre, mas ela renasce a cada dia. Aleluia. Distorção de versículo. O que é um versículo? Distorcer um versículo é você usar o versículo, mas de forma distorcida. Por exemplo, o que um papagaio faz? Ele repete, ele reproduz aquilo que ele ouviu. Você pode ver, ele repete aquilo que ele vê sempre alguém falando alguma coisa. Um papagaio, existe cristãos de papagaio. Por exemplo, nós aprendemos a vida inteira dizendo assim, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não entendeu disso? Que essas coisas, não fala as demais. O que eles fazem?